Naquela madrugada silenciosa, antes que o sol tocasse as cúpulas douradas de Constantinopla, um pressentimento percorreu a cidade como um sussurro invisível. Não era o som de canhões, nem o bramir dos exércitos. Era algo muito mais profundo. Um peso, uma certeza não dita. Aquele amanhecer não era comum. Alguns acordaram rezando, outros em completo silêncio. Mas todos, sem saber, testemunhavam o último nascer de um império de 1000 anos. Do outro lado do Bósforo, entre a névoa ainda adormecida, estandartes começaram a despertar como sombras erguidas. E com eles o império que viera não apenas para conquistar, mas para apagar da terra o nome de Roma Oriental. Diziam que o inimigo era jovem. Diziam que seu olhar queimava mais que o fogo de seus canhões. Mas ninguém compreendia ainda que ele não lutava por terras, lutava por eternidade. E assim, antes do primeiro disparo, o destino já havia escolhido seu vencedor. Mas quem ousaria desobedecer ao destino? Antes de continuar, quero falar com você que está ouvindo esta história não como um simples curioso, mas como alguém que sente o peso do tempo e a grandeza dos impérios. Se este início já fez você imaginar cada cena, então prove que ainda existem guardiões da história. Deixe seu like agora. Isso mostra ao YouTube que esta memória não pode ser esquecida. Inscreva-se no canal, porque aqui nós não contamos batalhas. Nós ressuscitamos civilizações. E lembre-se, só quem permanece até o fim conhece a verdade que o destino tentou esconder. A primavera de 1453 nasceu sobre o Bósforo como um véu de ilusão. A cidade ainda dormia entre muralhas antigas, sem imaginar que aquele sopro de brisa seria o último a percorrer seus mármores como capital de um império. Constantinopla já não era a rainha do Oriente. Era um palácio de fantasmas, sustentado mais pela memória do que pela força. Ruas antes repletas de comerciantes agora ecoavam passos solitários e templos majestosos escondiam fiéis que suplicavam por um milagre tardio. No alto das muralhas teodosianas, homens exaustos vigiam o horizonte. Eles não viam apenas um exército, eles viam o peso do tempo. O inimigo não marchava apenas com lanças, marchava com séculos de vingança. Lá, entre os estandartes vermelhos, erguia-se o jovem sultão, cuja ambição não conhecia fronteiras. Ele não vinha por ouro, nem por glória. Ele vinha para encerrar uma era. E quando um homem decide terminar uma era, quem poderá detê-lo? Constantinopla, outrora o farol do mundo, havia se tornado apenas uma sombra de si mesma. Onde antes marchavam legiões, agora caminhavam monges. Palácios de imperadores estavam silenciosos, cobertos por eras e lembranças. A cidade que guardara o direito romano, a filosofia grega e a cruz cristã, agora tremia diante da fome e do medo. Restavam pouco mais de 50.000 almas, espalhadas entre ruínas e igrejas, protegidas por muralhas que já tinham resistido a tudo, exceto ao tempo. Mas mesmo em ruína, Constantinopla ainda era um símbolo. Dominar o Bósforo era controlar a ponte entre dois mundos. Mercadores, generais e reis sabiam: quem possuísse aquela cidade possuiria o futuro. Foi por isso que o jovem sultão não marchou apenas com soldados, marchou com destino. Ele via ali não uma cidade, mas uma coroa invisível capaz de transformar mortal em mito. E desse lado das muralhas, restava apenas um imperador. Mas seria coragem suficiente para enfrentar um sonho? Ele tinha apenas 21 anos, mas seus olhos carregavam o peso de séculos. Mehmed II não marchou até Constantinopla como um conquistador comum. Ele caminhava como quem vem buscar uma herança. Para muitos, era apenas um sultão. Para ele, era mais. Era o herdeiro de Alexandre, de César, de todos aqueles que ousaram desafiar o próprio tempo. Quando declarou-se César dos romanos, não foi arrogância,
foi uma promessa. Enquanto os generais discutiam estratégias, Mehmed permanecia em silêncio, contemplando as muralhas da cidade. Não via pedras, via um trono ainda sem dono. O Império Otomano já era vasto, rico, temido, mas sem aquela cidade jamais seria eterno. Seus conselheiros lhe ofereciam prudência. Ele os respondeu com ambição. Ou entrarei por estas portas como imperador, ou serei enterrado diante delas. E com uma única decisão, mobilizou o maior cerco que o mundo medieval já presenciara. Porque alguns homens lutam por glória, mas outros por imortalidade. Não foi apenas um exército que cercou Constantinopla, foi uma tempestade feita de línguas, crenças e aço. Janízaros irregulares, mercenários dos confins do império, todos unidos por uma promessa. Aquele cerco lhes daria o mundo. Mas o verdadeiro terror não caminhava em duas pernas. Ele foi moldado em bronze. Orbán, o engenheiro húngaro rejeitado pelos próprios bizantinos, encontrou em Mehmed ouro, poder e liberdade. E com isso, forjou monstros, canhões colossais, capazes de cuspir pedras de 300 quilos e rasgar muralhas que resistiram a 1000 anos de invasões. A obra-prima recebeu um nome: Basílica. Um gigante arrastado por 60 bois, operado por 400 homens. O mundo jamais tinha ouvido um som como aquele. Não era explosão, não era guerra. Era o próprio fim rugindo. E quando as muralhas tremeram pela primeira vez, Constantinopla entendeu que desta vez a morte havia trazido fogo. Do lado de dentro das muralhas, não havia exércitos, havia fé. O imperador Constantino XI caminhava entre soldados e monges como um homem que já havia escolhido o próprio túmulo. Não prometia vitória, prometia honra. Entre ruínas e igrejas, mulheres carregavam pedras para tapar brechas, crianças transportavam água e padres erguiam ícones como escudos invisíveis. Cada amanhecer começava com o rugido dos canhões. Cada noite terminava com cânticos em latim e lágrimas escondidas nas sombras. Não havia reforços, não havia esperança. Mas havia algo mais antigo que ambos. A certeza de que estavam defendendo não uma cidade, mas a própria memória de um mundo. Alguns perguntavam, quando eles entrarão? Outros, mais cansados, apenas murmuravam, quem cantará por nós quando cairmos? Porque naquela guerra já não se lutava por vitória, lutava-se para que o mundo lembrasse que eles existiram. Foi na noite mais silenciosa do cerco que o impossível aconteceu. Enquanto os defensores rezavam diante das velas da Hagia Sophia, os engenheiros de Mehmed trabalhavam nas sombras. Troncos, graxa, cordas, não era magia, era engenho. Ao amanhecer, o horror tomou forma. Navios otomanos deslizavam por terra, atravessando colinas como se navegassem sobre pedra. O inimigo havia trazido o mar por cima das montanhas. Os bizantinos correram às muralhas como quem desperta de um pesadelo. Lá estavam eles, os mesmos navios que o porto julgava impossível alcançar. Onde outrora havia segurança, agora havia cerco. O corno de ouro, último refúgio, estava profanado. Não havia mais fronteira entre terra e água, apenas o cerco apertando. Alguém perguntou em voz baixa, se até o mar obedece a ele, quem poderá impedi-lo? Naquele instante, muitos entenderam. Aquele não era apenas um guerreiro, era um destino com coroa e espada. Enquanto conselheiros imploravam por fuga, Constantino XI permaneceu imóvel. Recusar-se a partir não era teimosia, era juramento. Ele sabia que se abandonasse aquelas muralhas, não cairia apenas uma cidade. Cairia uma era inteira. Dizem que naquela noite final, o imperador caminhou pelas ruas como um pai se despedindo de seus filhos. Entrou em igrejas, tocou ombros, pediu perdão aos que morreriam com ele. Não vestiu coroas, não buscou trono, vestiu ferro.
um imperador que escolhe a espada. Sobre o cetro, não luta por poder, luta por memória. Alguns soldados choraram ao vê-lo entre eles, anônimo, sem ornamentos. Senhor, onde estará Vossa Majestade quando começarem os ataques? Perguntaram. Ele respondeu apenas, aqui. E naquela simples palavra, Bizâncio descobriu que morreria de pé, porque há derrotas que valem mais que vitórias. O amanhecer de 29 de maio ergueu-se envolto em fumaça. Os tambores otomanos ressoaram como corações de metal e então os canhões falaram, não em rajadas, mas em marteladas do fim. Trecho após trecho, as muralhas teodosianas, orgulhosas por 1000 anos, começaram a ceder. Onde antes havia monumentos, agora havia poeira. Onde havia marfim e mosaicos, agora havia chamas. Os janízaros avançaram sem grito, treinados para matar em silêncio. Os defensores exaustos lutavam com pedaços de pedra, pedaços de fé. Alguns, feridos, continuavam atirando flechas com as mãos tremendo. No meio do caos, uma pergunta aterradora envolveu todos. Se até as muralhas caíram, o que resta para proteger? E mesmo assim, ninguém recuou. A cidade desmoronava, mas os homens ainda lutavam não para vencer, mas para atrasar o inevitável. Porque até o último suspiro, lutavam por algo que nenhum exército poderia conquistar: dignidade. Quando os portões ruíram e os estandartes vermelhos inundaram a cidade, não houve gritos de glória. Houve silêncio. Constantino XI desapareceu entre os escombros, sem corpo, sem túmulo, como se seu destino fosse tornar-se lenda e não cadáver. Alguns juraram vê-lo lutar até o fim. Outros disseram que o viram cair com a espada nas mãos. Ninguém soube ao certo. Mas todos sentiram que ali um império não morria, se despedia. As chamas devoraram bibliotecas, igrejas, palácios. Mas havia coisas que o fogo não pôde tocar. A honra daquele último imperador, a fé de um povo e o nome de uma cidade que resistiu até seu último suspiro. Mehmed entrou em Constantinopla como conquistador, mas também como herdeiro de Roma. O mundo mudou naquele dia. A pólvora venceu o mármore, mas há derrotas que o tempo transforma em eternidade, porque Bizâncio caiu, mas jamais foi esquecida.